nós estamos aqui com o professor Pierre Chaves. Ele é consultor de marketing e nós estamos aqui para fazer uma entrevista sobre o que é o planejamento estratégico e qual a sua importância dentro das organizações. Vai ser um papo rápido, mas bastante coeso, com informações precisas. Vamos lá, professor? Vamos sim. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Realmente honrado vocês terem escolhido a mim para discutir sobre esse tema que realmente eu me sinto bastante confortável para falar sobre ele. De fato, o planejamento estratégico é uma ferramenta gerencial. É importantíssimo hoje para qualquer organização. Agora, antes da gente falar em si do planejamento estratégico, falar da importância das organizações, é ideal a gente esclarecer um pouquinho esse termo estratégico. Esse termo estratégico ou estratégia tem sido muito usado pela grande parte das organizações, mas de forma não tão realmente estratégica. Usa-se o termo estratégico mais porque acha que um nome bonito, uma palavra bonita, etc., que acaba sendo o sobrenome de muitas ferramentas. Mas o planejamento estratégico, se não tiver de fato estratégia, ele perde toda a sua essência, e daí ele perde, acaba ficando inócuo, sem ter de fato o que promover de melhorias, o que promover operacionando a lucratividade da organização. Então ele acaba perdendo força, acaba perdendo poder. Então o que acontece? Se você tratar o planejamento estratégico de forma estratégica, que é alinhar exatamente as necessidades da organização e adequar as necessidades da organização ao que de fato ela se propõe no atendimento ao cliente, isso sim seria utilizar o planejamento estratégico como uma coisa realmente estratégica. Mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre a importância do planejamento estratégico, mas só aprofundando um pouco sobre o planejamento estratégico, como eu havia falado no início, é uma ferramenta gerencial de suma importância que serve para, primeiro, traçar um diagnóstico organizacional. Não se faz um planejamento, quando a gente fala de planejamento, a gente faz um planejamento, portanto, visando o futuro, obviamente visando melhoria no futuro, mas não se faz um traçar de melhorias para o futuro, uma proposta de melhorias para o futuro, sem entender o presente da organização. Então, é necessário que primeiro seja feito um diagnóstico organizacional, e aí, começando a visualizar como está a organização nesse momento, e daí, dentro do que foi descoberto, do que foi visto nessa realidade atual da organização, se preparar. Então, o planejamento estratégico é um planejamento para o futuro, melhorando o potencial da organização que pretende implantar essa ferramenta, esse processo gerencial. Outra coisa interessante que teria para se falar é sobre a questão de que o planejamento estratégico, ele é chamado de planejamento estratégico porque ele nasce a partir da dimensão estratégica da organização. Só lembrando daquela tridimensionalidade da organização, aquela pirâmidezinha que a gente estuda em disciplinas mais anteriores, que seria o planejamento estratégico, ele é parte da dimensão estratégica lá no topo da pirâmide e de lá deslado para as camadas inferiores. Que seriam os planejamentos, o intermediário, seria o planejamento tático, desaguando, por sua vez, nos planejamentos operacionais, que seria na dimensão da base. Então, primeiro, traça-se os objetivos estratégicos de acordo com aquelas necessidades que as organizações têm de implementar uma ou outra ação. Dali, na porção tática exata, portanto, na base intermediária, na porção intermediária da pirâmide, onde há os gerentes e os supervisores, eles estariam traduzindo as diretrizes postuladas lá em cima, no topo da pirâmide, e esses gerentes e os supervisores estariam aí implementando as metas para que seus liderados, portanto, se for uma empresa que trabalha vendas, por exemplo, então os vendedores, aquelas pessoas que estariam já no front, como a gente chama, ali, lidando diretamente com o cliente final, é quem implementaria essas ações que foram traduzidas pelo departamento, pela dimensão intermediária, que é a dimensão tática, e postuladas, propostas pela dimensão estratégica. Então, o planejamento estratégico é aquele que vem de lá de cima para baixo de fato. Há inclusive uma discussão que é feita acerca desse assunto, é muito interessante, os autores usam a forma de planejar da seguinte maneira. Planejam-se em reestruturação em células, que é uma forma
de planejar de uma vez com todos os integrantes de qualquer uma dessas três dimensões que a gente acabou de mencionar. Então, o planejamento estratégico, mais uma vez repetindo, é o planejamento que nasce na dimensão estratégica e que se deságua nas dimensões superiores. Qual a importância desse planejamento? A importância desse planejamento é, se uma empresa ela não procura implementar o planejamento, aliás, não é nem apenas implementar, ela pensa no planejamento, propõe o planejamento, se planeja, traça os objetivos e metas, e ela não implementa aquilo que foi postulado, aquilo que foi pensado, no momento de se organizar as estratégias, não adianta. Então, é uma das coisas que tiram a força de ser chamado de planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico é estratégico não só quando se planeja, mas quando se implementam as estratégias que foram pensadas para a atuação empresarial. Obrigada pela atuação. Realmente é um assunto bastante estratégico, né? Com certeza muito bem explicado, né, pelo nosso consultor, e a conclusão que nós chegamos é que se todas as empresas realmente implementarem esse sistema, né, seria bem melhor a fidelização de todos os processos dentro dessa empresa, né. No mais, boa noite a todos, agradecer a presença do nosso consultor mais uma vez, e com certeza nós aprendemos muito com esses minutinhos aqui do seu conhecimento. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Até a próxima. Até a próxima, com certeza.